Olá pessoal, que prazer estar com vocês em mais essa aula, nesta preparação rumo à sua prova de concurso, rumo à sua aprovação em seus concursos públicos. Se você está assistindo pela primeira vez essa nossa aula, peço que você pare nesse momento e assista as nossas aulas anteriores para dar continuidade às suas aulas, nos seus estudos, nessa caminhada, nessa trajetória de sucesso que você vai ter. E para quem está me vendo novamente, muito prazer, sou o professor Renato Romão, professor de Direito Administrativo e Constitucional aqui do curso Solução. Sou também advogado militante e é para mim uma honra estar mais uma vez aqui com vocês nesta caminhada. Agradeço a todos vocês pelo privilégio de estar com vocês neste rumo, neste grande passo que vocês estão dando na aprovação dos seus concursos públicos. Me sinto privilegiado por isso. Em nome de todo o curso Solução, em nome de todos os professores, eu lhes agradeço. Bem, quero agradecer também aos carinhosos e-mails que vários alunos têm me mandado de todo o Brasil. Quero agradecer a vocês pelas perguntas que têm me enviado. Estou respondendo na medida do possível todas as perguntas e vou responder até a data da tua prova. Com certeza eu vou conseguir responder todas as suas dúvidas para que você chegue na sua prova bem afiado, bem redondo, assim, para fazer a sua prova. Com muita calma, com muita tranquilidade, com muita consciência daquilo que está fazendo, tá? Hoje nós vamos dar continuidade nas nossas aulas, no nosso estudo sobre financiamento da Seguridade Social. Lembrando que, como sempre, peço que vocês anotem os conteúdos, anotem as matérias, anotem os tópicos que nós passamos aqui em sala, acompanhem as nossas aulas com base na legislação e com base no material, no nosso material de apoio, nossas apostilas aqui do curso Solução, dando sempre preferência aos nossos cursos aqui. E peço a vocês que é importante, anotem meu e-mail e meu Twitter, os canais de mais fácil acesso que vocês me encontram. E-mail, professorrenatoromão@yahoo.com.br. No Twitter você me encontra como @reiromão, R-E-H Romão. Hoje nós vamos continuar as nossas aulas a respeito de financiamento da Seguridade Social. Vamos falar agora sobre contribuições sociais dos segurados. Vamos começar pelo salário de contribuição. Salário de contribuição, gente, é a base de cálculo da contribuição dos segurados, à exceção do segurado especial que contribui sob a receita da comercialização de sua produção, com base no artigo 195, parágrafo 8º da Constituição Federal. E é também a base de cálculo para a contribuição do empregador doméstico. Eu tinha já falado para vocês, já tinha pedido para que vocês lessem o artigo 194 e seguintes da Constituição, e em especial o artigo 195, fala sobre a questão do salário de contribuição do segurado especial. A Constituição traz várias abordagens, várias questões importantes para que vocês saibam, para que vocês analisem, e são questões que caem em prova, tem uma alta incidência em prova. Então, inicialmente, o meu recado inicial, com base nisso, é que vocês leiam a Constituição Federal, do artigo 194, artigo 195, leiam o artigo 195, parágrafo 8º da Constituição Federal, importante questão de prova que cai e tem alta recorrência e alta incidência em provas. Muito bem, gente. Como eu estava falando aqui para vocês, salário de contribuição é a base de cálculo. Para várias questões, questões previdenciárias, é necessário a base de cálculo para que se aufira um benefício. O benefício precisa ser auferido com base em alguma coisa, né? Com base, as contribuições elas são auferidas com base em algum fator, em alguma base de cálculo. E a base de cálculo dos segurados é o salário de contribuição. É também a base de cálculo de contribuição para o empregador doméstico. Então, os empregadores, os trabalhadores de maneira geral e os trabalhadores domésticos têm como a base de cálculo o salário de contribuição, que é aquele negócio que a gente paga, como vocês verão agora. Contribuições sociais dos segurados, em face das peculiaridades das diversas categorias profissionais,
A Lei da Previdência Social, como eu sempre peço para vocês lerem, Lei 8.212 de 1991, que é a lei que define a Previdência Social no Brasil, define a composição do salário de contribuição, levando em consideração esse fato. O salário de contribuição, assim é definido: para o segurado empregado e o trabalhador avulso, a remuneração oferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês destinado a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais sob forma de utilidade e os aditamentos decorrentes dos reajustes salariais, quer pelos serviços ou ainda de convenção e de acordo coletivo de trabalho ou de sentença normativa. Então, essa é uma definição de salário de contribuição, né? É claro, isso é uma definição ampla, que eu peço que vocês anotem, mas dentro dessa particularidade, melhor dizendo, o que tem incidência em prova é a questão de como, dentro dessa dinâmica, vamos dizer assim, os salários eles são creditados. Existe uma questão importante a respeito do salário de contribuição, no seguinte sentido. Uma prova anterior havia perguntado, melhor dizendo, o conhecimento dos alunos a respeito dentro dos salários, as gorjetas, as demais bonificações, elas integravam o salário de contribuição. Importante dizer, gente, que contribuem, que fazem parte do salário de contribuição toda e qualquer vantagem pecuniária recebida pelo empregado. Então, gorjetas, salários de utilidade, reajustes decorrentes, todas elas fazem parte do salário, que englobam ao salário, a remuneração do empregado. Então, por isso ela faz parte, por isso ela vem a fazer parte do salário de contribuição, para os cálculos do salário de contribuição. O empregado doméstico, a remuneração registrada em carteira de trabalho e previdência social, observando os requisitos mínimos e máximos, né, que serão analisados mais à frente. Para o contribuinte individual, a remuneração oferida em uma ou mais empresas pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observados limites mínimos e limites máximos. O segurado facultativo, o valor por ele declarado, observando-se limites mínimos e observando limites máximos. Parcelas integrantes e não integrantes do salário de contribuição. A legislação, a Lei 8.112 de 1991, ela define algumas bases de contribuições para o salário de contribuição e remuneração, englobando verbas recebidas pelo segurado. Em seguida, a Lei 8.212 de 1991, especifica que as verbas que compõem o salário de contribuição, as quais deverão ser descontadas. Peço que vocês anotem esta questão, porque esta questão ela mata vários tópicos de prova. Ela já foi perguntada, ela já teve uma incidência, e há uma incidência da previsão do artigo 28, parágrafo 9º da Lei 8.212 de 1991. Por gentileza, anotem o que vai aparecer agora na tela para vocês. Salário de contribuição é igual ao total de verbas recebidas previstas no artigo 28, parágrafo 9º. É a mesma coisa. Remuneração é o que efetivamente se recebeu pelo empregador, incluindo as gorjetas e também os ganhos habituais fornecidos na forma de utilidades. Preciso que vocês anotem essa questão que está aqui em cima. Salário de contribuição igual a remuneração total menos verbas previstas no artigo 28, parágrafo 9º. Preciso que vocês anotem.
Porque esta memorização vai matar várias questões de prova para vocês, como o conceito de remuneração, o que vier disposto do artigo 28, parágrafo 9º. Aliás, leiam o artigo 28 todo, não só o parágrafo 9º. Leiam ele todo, porque ele traz várias questões de prova. Texto de lei já caiu do artigo 28. Leia o artigo 28. Assim, o artigo 28, parágrafo 9º da Lei 8.212 de 1991 dispõe sobre as verbas que não compõem o salário de contribuição. São verbas que não compõem o salário de contribuição. Então, as exceções estão no artigo 28, parágrafo 9º. Por isso que ele cai em prova. Então, o examinador gosta da exceção, daquilo que não está possível de lembrar, daquilo que não cai, né, na vida prática, aquilo que não acontece na vida prática. Então, ele vai na contramão. Por isso que cai o artigo 28, parágrafo 9º. Por isso, leiam o artigo 28. Os benefícios da Previdência Social nos termos legais, salvo o salário maternidade. As ajudas de custo adicional mensal recebidos pelos aeronautas nos termos da Lei 5.929 de 1973. As parcelas in naturas recebidas de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego e da Previdência Social nos termos da 6321 de 1976. Importante dizer que a referência aqui do Ministério do Trabalho e Emprego trazida pela Lei 6321 de 1976, é que naquela época os dois ministérios eram juntos, mas com base nisso, a lei serve para os dois ministérios, tanto para o Ministério do Trabalho quanto para os fins previdenciários do Ministério da Previdência Social, serve para os dois. As importâncias recebidas a título de férias, indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive do valor correspondente à dobra da remuneração na forma do artigo 137 da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, a indenização compensatória de 40% do depósito do Fundo de Garantia, né, que está previsto lá na ADCT, indenização compensatória do depositado no FGTS, a indenização por despedida sem justa causa do emprego dos contratos determinados conforme o artigo 479 da CLT, a indenização por tempo de serviço do safrista, sempre importante lembrar que o safrista ele é recorrente em prova, né? Eles gostam muito de pegar pessoal que trabalha no trabalhador rural, safrista, o pessoal que trabalha em portos. Muitos exemplos de prova caem essas pessoas. Quando da expiração normal do contrato, né, na forma do artigo 14 da 589 de 1973, que é a lei que fala sobre o trabalho do safrista, o trabalhador que trabalha, né, no período rural, trabalha no período de safra, entre as safras, né? A indenização por dispensa sem justa causa no período de 30 dias que antecede a correção salarial, a que se refere o artigo 9º da Lei 7238 de 1984. As importâncias recebidas a título de incentivo à demissão. As importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente vinculados aos salários. As importâncias recebidas a título de licença-prêmio indenizada, as parcelas recebidas a título de vale transporte na forma da legislação própria, a ajuda de custo em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do artigo 470, é importante repetir isso daqui, porque isso aqui já caiu, a ajuda de custo em parcela única, recebida exclusivamente pelo empregado, no caso, né, em decorrência de mudança de local do trabalho dele, na forma do artigo 470. Isso também não faz parte dos valores que estão na forma do artigo 28, parágrafo 9º. As diárias de viagem que não excedam 50% da remuneração mensal, a participação nos lucros dos resultados da empresa quando paga ou acreditada de acordo com lei específica, o abono do PIS, né, do Programa de Integração Social, ou do PASEP, que é o Programa de Assistência ao Servidor Público, lembrando que são coisas distintas. O PIS é para pessoas
trabalhadores da iniciativa privada. O PASEP só abrange pessoal dos órgãos públicos, pessoal que trabalha com órgãos públicos, pessoal do Serviço Público Brasileiro. Os valores correspondentes a transporte, a alimentação, habitação, fornecidas pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante de sua residência, em canteiro de obra local, ou que, por força da atividade, exija deslocamento de estrada, observado as normas de proteção do Ministério do Trabalho e Emprego. Essa questão, ela não tem tanta incidência em prova, tá? Esta questão das normas do transporte, do Ministério do Trabalho e Emprego, ela não tem tanto, não na sua prova, tem incidência em outros níveis de prova e até em outros graus de conhecimento superior e tal, mas na sua prova ela não tem tanta incidência, mas eu trouxe um tópico que, como a sua examinadora ela gosta de uma pegadinha, de um forfait, ela gosta de um negócio assim, então eu trouxe, mas já tranquilizo vocês que se eu não falei dessa questão é porque essa questão ela não tem tanta incidência em prova, tá? A importância paga ao empregado a título de complementação do valor do auxílio-doença. As parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira, do que trata o artigo 36 da 4870 de 1975. Importante dizer que essas questões das leis esparsas, elas têm incidência já em prova, elas já incidiram em prova. O da canavieira nunca. Então o trabalhador da indústria canavieira pode cair na forma do artigo 36 da 4870 de 1965. Se você tiver a possibilidade de ter um tempo para ler, pelo menos o artigo 36 da Lei 4870 de 65, é interessante, porque ela traz esse reflexo das questões das parcelas, é interessante dar uma lida nessa lei. O valor das contribuições efetivamente pagas pela pessoa jurídica, relativas ao programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponíveis à totalidade de seus empregados e dirigentes, observado o parágrafo 9º do 468 da CLT, né, do que couber, né, na forma do parágrafo 8 da CLT. Leiam, por gentileza, o artigo 28 e suas alíneas. Tudo que eu falei para vocês são as alíneas do artigo 28, mas eu preciso que vocês revisem, leiam. Está lá. Preciso que vocês leiam. A leitura é fundamental, porque tudo isso daqui pode cair em prova. Já caiu. Tem questões que ainda não caíram. Pode cair pela primeira vez. E você, meu aluno, minha aluna aqui do curso Solução, vai estar afiado sabendo questão de prova, questão de lei, letra de lei, para fazer a sua prova com mais efetividade e ser aprovado nos primeiros cargos, nas primeiras vagas do seu concurso público. Todas as parcelas referidas, quando pagas ou creditadas em desacordo com a legislação pertinente, ou seja, se o empregador não paga da maneira correta, ele pagou, mas pagou a menor, integram o salário de contribuições para os efeitos sem prejuízo das aplicações legais cabíveis. Como que isso acontece? Ela integra, o empregador foi lá e pagou, recolheu, mas pagou a menor. Vai integrar normal ao salário de contribuição do trabalhador. A Previdência Social vai cobrar posteriormente, por isso que sem prejuízo das sanções legais e penais cabíveis. Sem prejuízo nenhum. Contudo, vai integrar normal. Não tem problema. Quanto a isso, não tem problema. O que vai cair na sua prova é o seguinte: quando o empregador, o empregado, que pague avulso, né, o contribuinte avulso, né, da Previdência Social, paga menor, como que fica a situação dele? Contribui normal, né? As parcelas são creditadas e a Previdência Social vai tomar as sanções legais cabíveis. 13º salário, a gratificação talina, entrega a contribuição, exceto para cálculo de benefício. Ou seja, os cálculos de benefícios são realizados em cima dos 12 meses salariais. Mas para fins de recolhimento, integra o salário de benefício. Por quê?
Entende-se que o 13º salário também, para fins previdenciários, seja um salário. O 13º salário, mesmo sendo uma gratificação natalina, seja o segundo salário, né, dado no mês, até, vamos dizer assim, uma bonificação, tá, uma bonificação trabalhista, um direito trabalhista garantido, ele, para fins previdenciários, ele tem que ter a incidência das contribuições previdenciárias. Integram o salário de contribuição pelo seu valor, o total das diárias pagas quando excedente a 50% da remuneração mensal. Essa é talvez a questão mais importante, né, que nós temos a falar quanto a excedentes de diárias. Se exceder 50% da remuneração mensal, ele já passa a integrá-la para todos os fins de contribuição. Muito bem. Chegamos agora à nossa questão de prova, nossa apanhado geral, lembrando que é importante que nessa caminhada, nessa etapa final da sua preparação, você comece a desenvolver questões de prova. A gente sempre procura trazer no final da aula uma questão de prova, mas eu preciso, você, meu aluno, você, minha aluna, que você estude por sua conta outras questões de provas que a gente não consiga trazer aqui em aula, porque é complicado a gente trazer várias questões de prova aqui para você analisar. A gente precisa pincelar a vocês, pensar alguns temas que não são tão assim fáceis a olho nu, não são tão assim observáveis só com a leitura da letra da lei. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Eu necessito que vocês complementem isso com as nossas apostilas aqui do curso Solução Sempre, e necessito que vocês complementem também com a leitura da legislação. Leitura da legislação muito importante. E agora, nessa reta final, nessa caminhada final, dá uma forçadinha em questões anteriores de prova, tá? Nós vamos falar agora de salário de contribuição. O seu examinador, numa prova anterior, fez a seguinte pergunta: quanto ao salário de contribuição para fins de previdência social, é correto afirmar que, alternativa A, é o salário percebido pelo empregado, excluído os ganhos habituais sob a forma de utilidades, é o salário declarado pelo empregador, C, é o salário sobre o qual incide contribuição para a previdência social, observados os limites mínimos e máximos previstos em lei, D, constitui a referência para a apuração do salário e benefício, que define, inclusive, o valor do salário família. E a alternativa E, todas as alternativas anteriores são falsas. Vou dizer para vocês que essas questões que dizem todas as alternativas são verdadeiras, todas as alternativas são falsas, cuidado com elas. Na hora de responder prova, só responda a elas se você tiver completa consciência de que ou as questões estão verdadeiras ou as questões estão falsas. Se está com dúvida, não responde. Não responde essa, responde outra. A menos que seja gritante os erros, vamos dizer assim, as negativas ou as positivações da prova, evite responder questões assim. Normalmente essas questões estão erradas. Essas questões são colocadas para dificultar a sua vida. Elas são questões pegadinhas, questões que não têm, que só têm o objetivo de te ferrar na prova. Às vezes é uma questão que vai te deixar dentro ou fora do número de convocados, dentro ou fora da relação dos convocados, tá? Na nossa questão de hoje, a alternativa correta, é correto afirmar, de tudo que nós vimos, que o salário sobre o qual incide a contribuição da Previdência Social, observados os limites mínimos e máximos da lei, é o salário de contribuição. Nós abordamos isso em aula, não foi inclusive todo o nosso cerne. O salário de contribuição é o salário sobre o qual incide a contribuição previdenciária, observados os limites mínimo e máximo em lei. Falei isso, dei um slide sobre isso, mostrei isso para vocês. Você vê como as nossas questões aqui são pontuais e elas caem em prova. São assim que as questões caem, elas vêm nessa formatação. Elas vão perguntar objetivamente essas coisas. E é por isso que nós desenvolvemos as nossas aulas, as nossas questões
nesse sentido, nesse viés, muito objetivo, sem muito rodeio, demonstrando a vocês a objetividade da prova, demonstrando a vocês como o seu examinador pega as provas e como ele pega os alunos que não estudaram, ou os alunos que não fizeram o nosso curso, que não tiveram a compreensão de fazer o nosso curso. Muito bem, gente. Por hoje era só isso. Nós vamos ter mais aulas falando de financiamento da Seguridade Social. Nós vamos ter outras aulas falando de outras questões importantes sobre o tema. Mas por hoje é só. Peço que vocês estudem as matérias complementares, peço que vocês estudem outras questões pontuais que nós abordamos, peço que vocês leiam os artigos que pedi nesta aula e nas aulas anteriores. Peço ainda também que complementem os nossos estudos com a legislação que pedi, com as nossas apostilas, mas principalmente fazendo já questões de prova, que é muito importante, gente. Desejo a vocês bons estudos. Qualquer coisa me procura no meu e-mail, professorrenatoromão@yahoo.com.br, no Twitter, @reromão, R-E-H-Romão. O que precisar, estou à disposição. Bons estudos e até a próxima.